É que eu acho que o Endrick é isso, eu acho que falta minutos para ele. É aquilo aqui que ele fez no Real Madrid, nada, mas porque ele jogou muito pouco no Real Madrid também. O que é natural, é um jovem vindo de outro país, de outro continente, indo para um clube do tamanho do Real Madrid. O Vini Júnior, de cara, não jogou, foi para o Real Madrid B, demorou para jogar. O Rodrigo foi para o Real Madrid B, demorou para jogar. O Casemiro chegou a ser emprestado para o Porto, voltou e tal, também não conseguia jogar de início. É natural os jovens que vêm de outros lugares ter uma dificuldade. O Arda Güler também, o turco, que foi para o Real Madrid jovem também, não conseguiu jogar de cara, não tinha tanta oportunidade. Então, eu acho que falta oportunidade mesmo. E lá no Real Madrid, quando o Real Madrid jogava a Copa do Rei, eles jogavam com o time reserva. O Endrick foi artilheiro da Copa do Rei. Quer dizer, o pouco que ele jogou, a estreia dele na Champions League, ele fez gol, ele tem um pouco de estrela ali. Eu acho que faltou oportunidade mesmo. No Lyon ele teve mais sequência, aí ok, é uma liga mais fraca, mas lá ele teve sequência e ele elevou o nível do Lyon. Ele começou a ser decisivo no Lyon, fazer bons jogos, se destacar e tudo mais, e foi isso que fez ele ir para a Copa do Mundo. Os jogos pelo Lyon, não foi jogos pelo Real Madrid, porque ele quase não jogou. Então, o pouco que a gente vê do Endrick, e aí o recorde que a gente tem é Palmeiras e Lyon, que é onde ele jogou com mais frequência, ele foi bem, ele foi muito bem, inclusive. Seleção brasileira e Real Madrid, a gente tem um recorde muito pequeno, ele jogou muito pouco. Então, eu acho que ele precisa dessa sequência de minutagem, e aí a gente vai ver. Mas o Endrick, eu acho que é meio o paralelo que eu falei das seleções. A Espanha, a gente sabe que pode render mais que isso. Portugal pode render mais que isso. Agora, os caras da seleção aí, esses Rafinha da vida, esses caras estão no Brasil há anos e não sai disso, não acontece nada. O Rafinha já foi testado de meia, de todas as posições, o Vini Júnior, o Matheus Cunha, o Paquetá, esses caras já foram testados várias vezes, não aconteceu nada. O Endrick, eu acho que ele tem um potencial de crescimento maior, eu acho, assim. Então, o Endrick, eu acho que a gente pode esperar alguma coisa diferente. Esses caras estão aí, sinceramente, eu já não espero mais nada desses caras aí. Muitos, a gente fala do Ancelotti e tal, mas, cara, o Ancelotti, ele não é nada muito diferente dos outros treinadores que vinham treinando a seleção brasileira. Ele desenterrou o Casemiro, desenterrou o Fabinho, desenterrou o Danilo, desenterrou o Alexandro, no começo ele desenterrou até o Richarlison, que quase que seria um absurdo ir para a Copa. Mas o Ancelotti, cara, eu lembro quando o Dorival convocava o Danilo, era um escândalo. Como assim convocou o Danilo? É um ex-jogador, nem joga no Flamengo e tal. E o Ancelotti convoca o Danilo numa naturalidade assim, ninguém fala nada. Fora isso, ele desenterrou outros jogadores que mas essa comparação já estavam esquecidos. Outro, Salem. Não tem. O Danilo é ruim, o Alexandre é ruim, mas tem lateral que convença? Essa que é a grande questão. Tem quem convença. Não, é que eu acho que essa geração da seleção brasileira é uma geração fracassada de anos, que a gente não vê um bom futebol há muito tempo, e o Ancelotti é praticamente o mesmo time. Você vê o time da última Copa do Mundo, é praticamente o mesmo. Eu acho que o Brasil precisa de uma renovação, e essa renovação parte do Endrick, por exemplo, do Estevão, que infelizmente machucou. Eu acho que você tem o Ryan, que é outro que poderia ter mais minutagens, o Ryan, que era do Vasco, ele foi muito bem na Premier League lá quando ele chegou. Eu acho que é outro que eu defendo que tenha mais minutagem, sim. Eu acho que do Ryan a gente pode esperar alguma coisa diferente, do Endrick a gente pode esperar uma coisa diferente, o Estevão, se ele tivesse apto, a gente esperaria coisa diferente. De repente o Luiz Henrique pode ser uma novidade, o Danilo, volante, que era do Palmeiras, está no Botafogo, é outro que eu defendo que tenha mais minutagens. Eu acho que essas novidades pode ser bom para o Brasil, eu acho que pode ser o diferente da gente sair dessa mesmice, de Vini de um lado, Rafinha do outro, Paquetá no meio, não sai disso, aí é o Martinelli, aí entra o Matheus Cunha, meio que não sai disso, Casemiro ali no meio, Bruno Guimarães, sempre isso, e não sai, assim, eu acho que o Brasil, ele precisa tentar novidades, e o que a gente tem de novidade hoje é o Endrick, então eu defendo muito minutagens para o Endrick por isso, como eu defendo para o Ryan, como eu defendo para o Danilo volante, como eu defendo para o Luiz Henrique, eu acho que esses são os que fogem dessa panela, né, que a gente fala. Então, sei lá, eu acho que é por isso, o Endrick, ele já mostrou ter muito talento. Então, pode ser que seja um pouco de clubismo da minha parte, do Forato também, talvez o Luan vendo de fora, como um não palmeirense, ele tem outra visão, e eu respeito, mas pelo que eu vi no Palmeiras, me encantou muito, assim, me encantou muito. É um cara que eu acho que é um talento raro, assim, o Endrick, que precisa jogar, ele precisa de jogar, cara, e aí se vai virar, se vai ser um novo Ronaldo, um novo Adriano, um novo
Messi, o Pelé, o Yamal, aí eu não sei, cara, mas ele precisa jogar primeiro. E isso, eu acho que é o mínimo. Eu acho que ele já... o pouco que ele fez, eu acho que já credenciaria ele a ter, no mínimo, mais minutagem, assim, no mínimo. E pelo pouco que os outros estão fazendo e tem lugar cativo, assim, né? Os jogadores que têm lugar cativo lá já faz anos que estão na seleção, não acontece nada. Então, eu acho que essa renovação da seleção, ela era necessária, e o Ancelotti continuou convocando, escalando os mesmos de sempre. É só esse o ponto, eu acho. Mas, de fato, o Endrick ainda não teve exibições na seleção brasileira que credenciasse ele a ser titular absoluto, indiscutível. Eu acho que tem discussão, sim, sobre o Endrick. Eu acho que o Endrick é muito no imaginário mesmo, assim, como o Lua falou. Eu acho que a gente imagina o Endrick, que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Mas eu acho que pelo menos a gente tem alguma esperança, a gente tem um imaginário do Endrick. Como outros lá, eu falo, eu não tenho mais esperança nenhuma, cara. O Rafinha da vida, para mim, não vai sair daquilo. O Endrick, por exemplo, eu vejo ele com muito mais vontade, muito mais sangue nos olhos, é um cara mais agressivo, é um cara que entra querendo o jogo, buscando o jogo. Agora você vê um Rafinha da vida, cara, ele parece que tá com sono, ele tá em outra rotação, ele não tem aquele sangue, assim, e aí a gente pega o Rafinha para Cristo, coitado, mas isso é praticamente todos da seleção. Parece que na seleção eles não têm a mesma garra que tem no time, assim, é uma coisa meio tanto faz, tanto fez, se ganhar, perdeu, assim, eu não vejo essa vontade, como eu vejo no Endrick, por exemplo, que entra muito mais ligado, buscando o jogo, indo para cima, chutando, tentando, erra drible, erra chute, mas ele tenta, ele vai mais para cima. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que todo mundo concorda que ele precisa de mais minutagens. E aí, se vai ser o salvador da pátria ou não, só jogando para saber, só jogando. Mas o salvador da pátria não vai ser, porque enquanto o Brasil não se ajustar coletivamente, as individualidades elas não vão acontecer, sabe? Acho que primeiro você faz a terraplanagem da casa, primeiro você faz o arrimo, primeiro você faz a estrutura, para depois pensar no revestimento, né? Então, enquanto não houver uma mudança estrutural e coletiva na seleção brasileira, a gente não vai ver as individualidades sendo favorecidas. Assim. Então, sinceramente, perde-se muito tempo falando em Endrick quando a gente tem assuntos mais delicados e mais graves dentro da estrutura da seleção brasileira que precisam ser resolvidas antes.